Sejam muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Estou com esse material aqui que é o do mini curso de leitura de tablatura. E com esse curso você vai estar aprendendo não só a ler tablatura, mas também a ler partituras, entendendo um pouco mais do diagrama, o braço do seu instrumento, tá? Da guitarra ou do violão. Com isso você vai conseguir estar evoluindo mais, né? Tá uma evolução um pouco mais avançada, tá? No vídeo anterior eu falei sobre isso aqui, sobre redução ali do braço, né? Quais são as cordas ali, qual que são as quintas dos acordes, né? Hoje também estou falando aqui sobre as quintas dos acordes, né? Vou estar aqui ilustrando essa através do aplicativo aqui. Tá. Então esse aplicativo estou usando agora, que ele é mais apropriado para quem estuda guitarra e violão, tá? E então aqui eu estou falando sobre os intervalos de quinta. Vai estar assim, né? Que partindo da nossa tonalidade, a tonalidade do nosso estudo no momento, que é Sol maior, eu vou ter as seguintes quintas, né? Elas, não falando de acorde maior ou menor, mas elas vão ser sempre quintas, as quintas justas, tá? Então ela vai ser o Sol pro Ré, o Dó pro Sol, o Ré pro Lá e o Lá pro Mi, tá bom? Então por uma questão de aprendizado, a gente vai estar aqui fazendo, isso aqui, tá aqui, tá vendo? Ó? Sol pro Ré, o Dó pro Sol, vou pular uma corda, vou estar fazendo do Ré pro Lá, do Lá pro Mi. Okay? Então o desenho é esse aqui, tá bom? Isso aqui não é uma escala, não é um dedilhado, tá? Simplesmente é o intervalo entre quintas, né? Então por que eu não tenho aqui, por que eu tive que pular essa linhazinha? Porque aqui nessa linha eu vou ter no caso, se for quinta corda, né? Eu vou ter o Dó, e o Dó ele vai estar saindo para a corda, para a casa 7. Tá? Então, e eu quero limitar entre a casa 3 e 5 somente esses intervalos de quinta, tá? Não usei também o 4 porque ele seria o Si. Tá? Então, Si. Então, o Si ele ia estar jogando para a casa 8. Aqui, ó. Perdão, deixa eu limpar essa salada aqui. Tá, então tem ele jogando para outra casa aqui. Então, a minha intenção foi essa. Tá, me jogando aqui para casa 7, tudo bem, mas ele vai estar me jogando para casa 4. E aquilo que eu falei para vocês, eu quero estar entre a casa 4 e a casa 5, tá? Perdão, entre a casa 3 e a casa 5. Para estar fazendo esse intervalo, para a gente já começar a conhecer aqui os intervalos de quinta aqui dentro, tá? Dentro desse bloco, né? De Sol maior, tá bom? Então, isso aqui é um dedilhado, né? Ele pode ser feito com paletado alternado, então é bom que você grave isso, tá certo? Porque você vai conseguir
já aprender bastante coisa no sentido auditivo, tá? No sentido auditivo, eu vou estar aqui mostrando uma coisa para vocês. Se falando em harmonia agora, vamos ouvir isso aqui. De novo. Então, isso aqui são intervalos de quintas tocados simultaneamente, tá? Simultaneamente. Eu não falei ainda sobre os acordes, tá? Ali por enquanto nós conhecemos esses intervalos de quinta, né? Ele é muito usado no heavy metal, no rock and roll ali, com power chord, né? E aqui eu ainda não estou falando sobre eles ainda, tá? Estou escrevendo aqui como se eu estivesse escrevendo a sua primeira tablatura, né? E depois vou estar falando sobre esse empilhamento de notas, né? Sobre essas terças, né? Terças maiores, terças menores, tá bom? Eu vou estar lendo aqui o que eu estou escrevendo nesse material que está aqui no Word, escrevendo sua primeira tablatura. Não existe espaço na tablatura. Na verdade, que espaços existem, porém eles não são usados porque são as representações gráficas das cordas da guitarra barra violão. Na partitura, usamos espaços para representarmos notas, assim como linhas suplementares, inferior ou superior. A grafia musical, assim como esse material, os aplicativos, são ferramentas, além disso, têm o poder de expressar como tal obra deve ser executada, simplesmente porque existe um símbolo no papel ou tela de computador. Comece a ver a importância nessas ferramentas. Então, por que até agora eu falei sobre isso aqui? Tá? Porque a gente começa a correr, né? Começa a sair fora um pouco dessa coisa de ler partitura, de tablatura, mas na verdade com medo ou com receio de ficar preso nela, né? Ficar toda vez ter que ficar lendo lá a partitura, mas é assim, um bom leitor de partitura, ele vai executar qualquer música, né? Se ele já sabe ler a partitura, ele sabe o que significa todos os símbolos usados por seus instrumentos, né? Ele sabe exatamente como ele vai estar tocando, então ele tem que praticar realmente isso. Existem músicos, né, que são chamados de virtuosos, né, que são os músicos que, no sentido neurológico, eles já não pensam para poder estar fazendo, né, já fazem ali as suas, executam, né, olhando para a partitura ali, mas é uma coisa muito natural, assim como a gente lê as letras, né, aqui no papel, então é somente como um apoio mesmo, que é complicado decorar muitas e muitas notas, decorar muitas e muitas obras, e aquilo ali vai guiando um pouco o músico na hora disso, tá?
Outra ferramenta poderosa e a mais importante de todas é a nossa audição. Então a gente precisa tá pegando o instrumento, tá ligando o instrumento, tá tocando ele juntamente com o que se escreve, tá? Eu faço isso aqui, ó, mas eu não gosto de fazer, que seria isso aqui, ó, né? De escrever aqui e mostrar para vocês em tempo real. Tá? Então o ideal que seria o que? Você pega o seu instrumento, liga ele, vai ler, vai escrever a tablatura e vai estar já desenvolvendo aí essa questão da audição. Vou abordar um pouco agora sobre a questão sensações, né, dos sons, essa sensação que é causada entre essas duas notas, né, entre esses intervalos de quinta. Ele é muito interessante porque você consegue perceber pela audição. Você não consegue cantar as duas notas ao mesmo tempo, é claro, mas você pela audição você já consegue perceber se era uma quinta, se era uma quarta justa, se era uma quinta aumentada, você consegue já perceber, né? Então essa consonância ela é uma consonância perfeita, tá? Causada pelas duas notas tocadas ao mesmo tempo, que é uma harmonia, né? Então, ela é uma harmonia ou foram tocadas juntos ao mesmo tempo. Também pode falar assim também, tá? Separadamente ouvimos o intervalo de quinta justa ascendente. Agora vamos começar a formar a formação de acordes através das tríades. Mais uma vez vou ressaltar que não devemos pular etapas. Por exemplo, para o estudo das tríades deve-se ter um conhecimento prévio de escalas, uma em particular a escala maior, que é o que a gente está estudando, né? Saber qual é a distância de um tom dentro da escala e saber como a escala é formada. Eu, por obrigação, deveria, antes de mais nada, dar uma aula de teoria musical para cada aluno que eu me dirijo aqui no canal. Mas acredito que cada um possa usar o método que eu uso no meu aprendizado diário e tenho feito até hoje ainda. Toda vez que eu tenho uma aula nova, somente sobre assuntos que parecem teoria musical, mas não são, dito isso, porém nem toda explicação sobre o assunto música é teoria musical. Já sei que não vou conseguir gravar na minha mente tudo que está sendo falado. Então o que eu faço? Eu faço assim, ó. As aulas elas são em inglês, né? Então eu tenho que gravar algumas coisas, então eu coloco ali os termos, né? Logo eu escrevo as palavras-chave para depois pesquisar, né? Como por exemplo, assistir um vídeo que falava sobre acordes e tríades espalhadas, os, né? Shorts and split tríades. Com essas palavrinhas eu fiz uma evolução enorme, mesmo porque eu sou autodidata e a minha vida é pesquisar tudo que eu quero aprender. Use materiais de apoio, você pode tentar pesquisar o máximo o mesmo assunto. Os professores sutilmente apoiam uma forma e não gostam de outras. Tente detectar o que eles realmente defendem quando o assunto é gosto musical e não estilo. Se eles defendem o jazz ou ensinam como uma forma de conservar o estilo, ou defendendo que a audição é a melhor maneira para começar na música. Isso que eu defendo, tá? Defendo que a melhor maneira da pessoa começar na música é pela teoria musical, perdão, pela percepção auditiva, e pela teoria musical que garante, né? Ela vai garantir que você aprendeu correto algo, seja ele em qualquer assunto que você pegar para você poder aprender, a teoria ela é uma coisa fundamental, né? E me esforço em ensinar música para que qualquer pessoa tenha plena autonomia para tocar qualquer música, seja pela percepção auditiva, o famoso tirar de ouvido ou lendo uma partitura. Pareceu um texto introdutório aqui no curso, né, no livro, né? No meio de um livro,
mas isso na verdade é só para que você continue sem desanimar, não tente acumular um monte de informação, coloque-as em prática para dar sentido aos seus estudos. Então, logicamente que eu estou lendo aqui, tá? Então eu vou colocar aqui programinha aqui as tríades, né? Deixa eu ver em quantos minutos que está a nossa aula. Essa aula já está aí já em 15 minutos, tá? Eu estou correndo um pouquinho aqui para a gente poder ter um pouco menos de tempo, tá? Então vamos lá. Então vou fazer aqui a primeira tríade, né? Que vai ser o Sol. Aí eu venho aqui o Si, eu venho aqui o Ré. Tá? Formei minha primeira tríade aqui, como vocês podem ver, olhando para aquele nosso braço da guitarra, eu tive que usar aqui a nota 2, tive que usar a nota 2 não, tive que usar a corda 2 e a corda 0, que é o Ré e o Si, né? E que ficou dessa maneira aqui o som, vamos ouvir aqui. Tá? Então isso aqui é um empilhamento, tá? Vocês podem ver aqui na tablatura aqui embaixo. Beleza? Você vai ver que tem a tablatura aqui embaixo. E na partitura vai aparecer ele empilhado, né? Isso que eu falo para você, que é as bolinhas, né? Aqui as notinhas musicais, uma em cima da outra. Certo? Uma em cima da outra. Muito importante o estudo das tríades, tá? Muito importante. Então eu vou estar usando aqui agora uma outra formação de tríade para o mesmo acorde, tá? Então eu vou lá, nota 3, né? É corda 3, perdão, casa 3, corda 1. Pego aqui, faço um intervalo de quinta. Tá? O Si também faz parte, mas ele aqui não está empilhado de uma forma sucessiva, tá? Por isso que eu espalhei ela aqui. Então, os dois acordes são acordes de Sol maior. Sendo que um eu usei essa formação aqui, né, da tríade empilhada, e a outra eu movi a terça, tá? Então, por que o estudo da tríade ainda tem o estudo de mexer com a terça nota do acorde, não é isso? Ó, ela não é a terça nota, o Si, perdão, a terça nota não, o primeiro intervalo, sim, 1, 3, né, é o número 3 e o 5. Então é a primeira terça, a segunda terça que é a quinta. Então eu vim aqui mexer com ela porque ela é muito próxima ela vai determinar se o acorde é maior, se o acorde é menor. Nesse caso aqui o acorde é maior. Ela vai determinar se o acorde é maior ou se o acorde é menor, tá? Então tem que existir ela dentro de um acorde, tá? Aqui deixou de ser tríade? Não deixou de ser tríade. Então a pessoa fala, não, isso aqui não é mais uma tríade. Não, o que seria a tríade? A tríade ela é um acorde de 3 sons. Isso aqui é um acorde de 3 sons. Não deixa de ser tríade porque não está empilhado. Simplesmente ele não está empilhado, não está na ordem sucessiva. Tá? Então eu vou ter aqui um 1, 5, 3. Tá bom? Que também não é uma inversão, tá? Isso aqui não é uma inversão. Tá vendo? Sol,
que é aqui, ó. Ah, tá aqui, tá reconhecendo o próprio acorde. Beleza, vai aparecer ali. Tá, então o acorde de Sol. E que ali ele apareceu. Aqui, que é o diagrama. Tá certo? Apareceu lá em cima, depois eu vou estar acertando isso aqui, porque esse aplicativo que eu estou usando ele há pouco tempo. Depois eu mexo nisso. Tá? Então tá aqui o acorde de Sol maior. Não deixa de ser. E aqui também o acorde de Sol maior. Acordes. Então aqui tá colocando mais um acorde que é o de Sol maior também. Ok, então para quem já está familiarizado com o diagrama, é esse aqui o diagrama do acorde de Sol maior, tá? Com a, a terça uma oitava acima, tá bom? Então uma oitava acima, se não seria aqui embaixo, eu coloquei aqui em cima, aqui, ó, tá vendo? Então vamos lá pro livro aqui, então, já que eu expliquei um pouco sobre as tríades, né? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui, vou tentar focar, tirar o trazer aqui para frente, definir transformação. Vou estar fazendo assim na moda antiga aqui, mas eu estou tentando fazer um. Não estou conseguindo. Pronto, consegui, cortei aqui. Então vocês vão estar vendo aí que eu tenho uma figura, essa figura está ilustrada aí, o que nos leva, né, onde que a gente chega para estar fazendo esse diagrama aí, tá? Então o que significa essas bolinhas aí? Tá? Então está ilustrado aí, tá bom? A apresentação acima nos ajuda a colocar um empilhamento, tá? E as notas que fazem parte de uma tríade. Assim, apareceu mais dois números que você ainda não tinha visto, o número 2 e o número 0, que são as notas Si e a nota Ré. Repare na figura da partitura como esse som é representado. Provavelmente notou que as figuras estão bem próximas e empilhadas na seguinte ordem: Sol, Si, Ré. Se você tocar esse acorde, terá a seguinte impressão auditiva. Claro que isso soa de maneira diferente, mas repare que o som parece que foi exprimido. Isso se dá pela proximidade das notas. Temos terças empilhadas, terças sobre terça. É claro que o acorde é o pai das primeiras harmonias tocadas pelos alunos de suas primeiras aulas quase no mundo todo. Porém, não devemos tocar nenhuma música o tempo todo com essa formação. Ninguém toca assim, a não ser que seja um iniciante e essa seja a sua primeira aula. Conheça, é claro, todas as tríades que compõem uma tonalidade. Você irá descobrir uma possibilidade infinita de sons
Para dar continuidade, será necessário que já se saiba o seguinte: tocar os intervalos em quinta, tonalidade de sol maior dentro da limitação entre as casas 5 e 7 no braço da guitarra barra violão. Tá bom? Então, por que eu falei ali, né, a respeito da primeira aula? Justamente por causa disso, tá? Por quê? Você tem uma brincadeira porque em todo lugar, né, que você vai lá, você faz a sua primeira aula, você vai tocar seu instrumento e aí o professor ele vai te fazer o seguinte: ele vai fazer isso aqui, tá? Vou puxar pra cá, aí você vai tocar essa música aqui, ó. Se você conseguir fazer aqui. Beleza? Aqui uma tríade. Aí aqui vai ter outra tríade. Opa. Um sol, si, ré. Aqui vai ter outra. Tá? Então você está ouvindo aí dó, sol. Vou estar fazendo o seguinte aqui: dó, sol. Estou fazendo aqui o fá também. Beleza? É um fá, né? Ali ele está grafado como fá. Eu vou colocar aqui de novo o sol. Eu vou colocar aqui o dó. Beleza? Aí você vai tocar sua primeira música lá na aula de música, né? Tá? Então, só essa movimentação aí, se fosse pro teclado, vai ficar uma movimentação bem ruim, tá? De você tocar as notas, né? Então, as tríades elas são importantes, tá? Então você tem que saber realmente onde que é as tríades, como se formar as tríades, tá bom? Mas ela, principalmente para a guitarra, você tem que verificar a localização dessa terça, tá? Principalmente da terça maior ou menor, ok? Eu coloquei só para poder ilustrar. Vocês só ouviram porque eu tô com a outra parte aberta aqui. Deixa eu ver o que eu abri aqui. Eu abri o próprio Word. Tá, deixa eu ilustrar para vocês lá. Trazer para frente, não isso aqui, ó. Trazer para frente. Então aqui não queria desativar esse cara. Tá puxando para baixo aqui. Beleza? Então você vai ter essa visão aí quando as terças forem terças empilhadas. Beleza? Tá show? Então, pessoal, é isso. A música não pode parar. Um forte abraço. Vou estar fazendo, colocando aí postando esse vídeo aí mais uma vez, né? O vídeo aula.
falando sobre tablatura, tá? A finalidade é essa, tá? De leitura. Tá escrevendo tablatura, tá usando o nosso instrumento para estar aprendendo ali, né? Não ficar tentando decorar todos os acordes, mas aprender os acordes que estão ali dentro do campo. Da próxima vez eu vou estar falando aqui sobre os acordes da tonalidade. Vou até escrever aqui, né? Os acordes da tonalidade. Tá? Quais são os acordes da tonalidade? Quais são os maiores, quais são os menores? Tá bom? Então até aqui dá para você entender bastante coisa. Vai começando a entender de teoria musical, um pouco de teoria musical, vai começar entendendo um pouco da harmonia funcional também, né? E é isso aí, tá bom? Então já estou aqui com 30 minutos de aula, então não tem como ser menos, não tem como correr para poder diminuir aqui o tempo para poder acabar rápido a aula logo, tá certo? Então a música não pode parar. Até a próxima aula, um forte abraço.